Olá, uma boa noite para você, boa tarde, bom dia para você que nos acompanha pelo canal do Onda Política pelo YouTube. Está começando mais um programa aqui do nosso Onda Política, né? E hoje estou recebendo aqui uma pessoa especial, gente. Fácil, viu? Fácil de entender sobre política, uma pessoa que entende muito de política e tem uma experiência muito bacana. Sabe quem é? Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, já foi 2 vezes vereador por Aparecida, presidente da Câmara, disputou o governo do estado nas eleições de 2022 e agora colocou o nome dele à disposição para disputar vaga ao Senado. Seja muito bem-vindo, Gustavo Mendanha, é um prazer te receber aqui. Um prazer poder estar aqui, Rafael, e claro, um privilégio poder falar com todos vocês que vão nos assistir. Me colocar à disposição de poder falar sobre a política nacional, do estado, enfim, falar sobre tudo, fica à vontade. Isso é muito bom, né, Gustavo? Começou muito jovem na política, foi vereador 2 vezes, presidente da Câmara, se protagonizou, né? Esteve prefeito por 2 vezes na cidade de Aparecida de Goiânia, após Maguito Vilela, do qual você sempre disse e afirma, né, que foi um grande líder, sua inspiração na sua trajetória, não só ele, mas seu pai também, né? Seu pai, Léo Mendanha. E aqui já faço uma pergunta, Gustavo. Eu quero fazer aqui uma entrevista diferente de tantas outras que você já foi, e aqui não quero perguntar o mesmo do mesmo. Mas de quando você esteve vereador, presidente da Câmara, depois prefeito, disputou o governo do estado, nessa trajetória toda, o que mais você aprendeu nessa vida política, nessa sua trajetória? E aonde é que você quer chegar? Eu aprendi a fazer política com meu pai, né, e desde criança acompanhando ele em reuniões, em encontros, em momentos difíceis de Aparecida, quando ele era secretário. Me recordo de uma ventania que teve em Aparecida e as pessoas foram alojadas do lado da nossa casa, então muitas iam lá em casa para tomar banho, para comer, enfim. Aprendi a praticar boa política com o Maguito, rodando Aparecida, né, em lugares hoje muitos desenvolvidos, mas na época completamente abandonados. Aprendi, na igreja, a entender as pessoas diferentes, compreender as necessidades, enfim, como líder de jovens, e também faz um pouco parte da minha formação, né, enquanto político. E claro, né, o meu sonho é estar sempre servindo. Eu confesso que tenho o desejo de ser governador do estado um dia, nunca escondi, mas eu estou na política para servir, né. Quando fui prefeito, eu acho que a gente conseguiu um momento difícil da sociedade, entender os diferentes, entender aquelas pessoas que não faziam parte, talvez, politicamente da mesma base, né. Eu sempre fui alguém de conseguir compreender a dor das pessoas e apresentar soluções. Então eu gosto da política por conta disso. Acho que na política tem condição de ajudar muita gente. Claro. Maguito te entregou uma cidade bem estruturada à época, né? Assim, um volume de obras, uma transformação, assim, que mudou, né, a autoestima do cidadão aparecidense. E aí você teve condições de dar continuidade, né, a uma gestão exitosa, né, que até então era conduzida em Aparecida e que de fato mudou, né, a cara da cidade. Há poucos dias eu falava com o ex-prefeito Ademir Menezes por telefone e ele me disse uma coisa que a cidade era muito violenta, então as pessoas não queriam ir em Aparecida por medo. Então hoje as pessoas se deslocam e querem conhecer a cidade, né? Então esse sentimento mudou, né? Tanto para quem mora na cidade, mas também para quem vem de fora e quer conhecer que cidade é essa que Maguito mudou, né? E aí, quais foram os desafios, Gustavo, em dar continuidade a uma gestão que deu certo, que foi conduzida com muita maestria e que até hoje, nas ruas da cidade, isso você pode confirmar aqui para quem nos assiste, né? As pessoas têm um carinho por Maguito até hoje, né? O Maguito me entregou, na verdade, um grande pepino. É, um desafio grande, Brincadeira, né? é porque na verdade, veja, eu que sou cristão e gosto muito de ler a Bíblia, eu confesso que quando venci as eleições, eu estava dentro do carro, deslocando para Goiânia para dar uma entrevista, eu acho que no outro dia, e eu falei: "Gente, o que que eu vou fazer?".
era um grande problema você, assumir depois de um grande líder, né. Eu até enquanto prefeito nisso da caminhada, eu me apegava muito a um texto de Josué, que está lá no capítulo 1º, né, que ele fala para Josué ser forte, porque Moisés tinha passado dessa terra para um outro plano, e Josué assumia a liderança depois de Moisés, que é reconhecidamente como um dos grandes líderes da Bíblia, né. Você tem Davi, você tem o apóstolo Paulo, você tem Abraão, mas Moisés foi o cara que tirou o povo do Egito, né, numa condição de escravo, para levá-los para a terra prometida, né, atravessando o deserto por 40 anos, e quando ele está para chegar, enfim, eu não vou pregar, mas ele, na hora de fazer a passagem ali do Rio Jordão, Deus fala que ele não ia atravessar o Jordão. E ali Moisés despede do povo, Deus recolhe ele, enfim, e Josué assume a liderança. Eu confesso que eu me sentia como um Josué, depois de ter passado um grande desafio que foi o deserto, que o Maguito assumiu a cidade, com muito problema, com muita violência, com as desigualdades sociais. E atravessar o Jordão é passar por um novo plano, para uma nova etapa, né? Eu tinha passado todos os processos, mas era um desafio, porque de fato as pessoas sentiam no Maguito uma pessoa muito acolhedora, alguém que conseguiu. A gente podia falar de tanta coisa aqui, né? De infraestrutura, de saúde, educação. Sim. Algumas coisas, pepino que eu disse que ele me deixou, porque deixou uma UPA pronta para ser entregue, eu tinha que ter gente para trabalhar, daqui a pouco o hospital e você então foi desafiador isso. E eu eu confesso que me sentia um quanto temeroso, né, dos desafios que eu teria. Mas graças a Deus, foi um time bom, né, o Maguito tinha construído uma base muito sólida, a gente conseguiu fazer um grande trabalho, né. E isso me deu notoriedade, né, principalmente na pandemia, onde nós conseguimos ter, assim, muita inteligência, muita tranquilidade para tomar decisões que eram importantes, onde muitas pessoas ficavam perdidas, a gente conseguiu ter um rumo, conseguimos marchar, acho que na direção correta. Então, foi muito aprendizado, né. E eu tive no meu pai uma pessoa que me ensinou a ter caráter, a ter valor, princípio, enfim. Mas o Maguito foi alguém que me orientou muito no sentido do que fazer, do que não fazer, eh, me deu me deu muita tranquilidade para, né, ele falou: "Gustavo, o problema sempre vai existir, você tem que fazer aquilo que você realmente entenda que é certo". E a gente foi conseguindo fazer. Na minha reeleição, você sabe que eu tive mais de 90% dos votos válidos, né, e muito em função desse DNA que o Maguito deixou de trabalho, de realização, né. E E fez uma campanha de rua simplesmente porque tinha que fazer, né, porque, assim, nem uma um uma uma candidatura adversária, assim, para disputar e ter uma disputa acirrada, assim, não tinha, né, então, assim, não, estava no muito primeiro muito bem confortável, né. não, mas no primeiro mandato você tinha lá 2 figuras que estavam bem à frente nas pesquisas, né, que era o Marluce e o professor Alcides. O professor Alcides estava bem na frente, depois vinha o Marluce, depois era eu. E a gente virou, e eu fiquei em primeiro, o Marluce segundo e o Alcides em terceiro. Mas em função do apoio do Maguito, de fato, foi algo que me impulsionou, né, para estar em primeiro lugar. Aquela eleição nós terminamos com 59,9% dos votos válidos. E o desafio realmente era fazer com que as pessoas se sentissem cuidadas, protegidas, enfim, a gente conseguiu fazer isso, né. Humanizei um pouco, né, acho que é uma questão que eu e Maiara temos muito, de estar próximo das pessoas, né, do dia a dia da cidade, até por ter nascido lá, enfim. Tanto eu quanto Maiara, a gente conseguia essa aproximação. Na minha reeleição, muito em função do trabalho, tudo aquilo que nós fizemos na pandemia, as pessoas de Aparecida reconheceram, e aí, de quem era aliado, de quem não era aliado, eu tive voto quase todo mundo, né. Foi uma votação recorde, inclusive saí no Fantástico, na noite da eleição, com Eu lembro disso. 98,8% dos votos válidos da cidade. Quando Maguito morreu, eh, você estava prefeito, você ficou sem chão, Gustavo? Você falou: "E agora? O que que vai ser de mim nessa prefeitura?". Acho que do ponto de vista Eu acho que não por conta de, não, já né, do ponto de vista de administração, não, as coisas já você estava tranquilo, já né. tinha muitos anos, estava no 4º ano de mandato, já tinha, de alguma forma, né, pegado o jeito, né. Mas foi uma grande perca, né, eu estava numa viagem com a minha família, deixei a Maiara, os meninos e vim para poder acompanhar.
o velório, enfim, o caixão do Maguito passou em Aparecida, depois eu fui para Jataí junto com o Daniel, né. E foi uma grande perca, não só do ponto de vista pessoal, mas uma perca para todos nós que conhecíamos o Maguito, sabíamos do coração que ele tinha, né, ele era muito jovem ainda, né. E depois de 3, 4 meses, já perdi meu pai também. Aí eu posso dizer assim, se for aí eu realmente falei: "Puxa, quem que vai me aconselhar? Quem que", né, e isso realmente teve um grande perco, né, de perder um, depois perder o outro. Eu acho que quando o Maguito morreu, eu tinha meu pai ainda, então eu falei: "Ah, É, meu pai vai me ajudar e tal". E quando meu pai partiu, de fato foi uma grande lacuna, né, de perder 2 pessoas que me ajudavam muito. o seu pai eu conversava com ele às vezes nos corredores, e assim, uma marca que eu tenho dele, uma lembrança boa, o seu Léo Mendanha era muito sim, sim, não, não, né. É, não vai sem Não pressa. era um homem de ficar em cima do muro não. "Ah, Não. mas espera aí, aqui vai ou não Ah, vai?" é isso. Ele Mas Gustavo, e depois você decidiu, dada a qualidade da sua administração de segundo mandato em Aparecida de Goiânia, como você disse aqui, a condução, né, do escalonamento regional, lidando ali, fazendo a gestão, para reduzir os riscos de contaminação da Covid-19, fez um trabalho extraordinário, né, que foi referência no estado de Goiás, a ponto de outros prefeitos, né, admirarem a condução do Comitê do Enfrentamento à Covid-19. Posteriormente, dada esse resultado, você coloca o seu nome à disposição para disputar o governo do estado. E, de fato, você foi encorajado por lideranças, por políticos que acreditavam na sua competência para tal, e você realmente, né, entregou a prefeitura para o vice-prefeito Vilmar Mariano, e foi para a rua, né, fazer campanha. Primeiro, o que te levou a disputar o governo de Goiás? Você queria imprimir, no Palácio das Esmeraldas, o modelo de gestão que era conduzido em Aparecida e que isso poderia ser uma referência para outros estados brasileiros? acho que Qual que primeiro era o seu ponto de existia vista? um vácuo de lideranças que tivessem a coragem de enfrentar o governador Ronaldo Caiado, né, e aí nunca faltou coragem a mim, sendo filho de quem sou, tendo ao meu lado a mulher que tenho, então, enfim, tive muita disposição. Claro, as pesquisas também indicavam, né, uma vontade do povo, principalmente da região metropolitana, que eu fosse candidato. Eu fiz uma pesquisa em Aparecida, a maioria das pessoas concordavam que eu fosse candidato, e aí eu tive essa coragem, né, de renunciar a uma prefeitura para disputar a eleição de governador. Eu teria mais 3 anos e 3 meses de mandato ainda, onde eu poderia ter realizado muitas obras, poderia ter finalizado algo que finalizou agora, né, que era o empréstimo junto a uma instituição bancária internacional, que possibilitaria levar asfalto para todas as ruas habitadas da cidade, enfim. Então tem algumas coisas que eu poderia ter feito, né, mas confesso que eu confiei que o vice poderia dar continuidade. Infelizmente, eu acho que até muito mal orientado, ele não conseguiu dar sequência a alguns projetos que nós tínhamos. Entendi. E aí, o então, governador Ronaldo Caiado foi reeleito, né, você não foi, né, para o Palácio das Esmeraldas e aí ficou sem mandato, né. Agora eu quero que você conta pra gente, Gustavo Mendanha, como é que é a vida do político que já esteve no mandato e no mandato do executivo, disputa uma majoritária a nível estadual, é conhecido em todas as cidades, os 246 municípios goianos, e depois fica na política, mas fica nos bastidores. Não está no exercício do mandato. Como é que é a vida do político fora do mandato? Maravilhosa, Me conta da sua, eu quero saber da sua, porque quem está nos assistindo também quer saber. é maravilhosa. É, Foram 4 anos aí que eu tive a oportunidade de estar mais próximo dos meus filhos, da minha esposa. Tive, acho que, a oportunidade de dedicar um pouco mais aos meus amigos, amigos de verdade. Então eu confesso que eu não acho que a perca tem o seu lado negativo, do ponto de vista, né, de ficar sem mandato, as pessoas não, mas para mim foi muito bom. Me fez muito bem, amadureci muito, né, reconhecer de fato quem são os nossos amigos e quem são os amigos do poder. E eu foi um período onde eu confesso que eu fiquei muito realizado. Os meus filhos ficaram felizes, né, de poder
ter mais tempo, fazer as nossas viagens que nós gostamos, tanto eu e Maiara quanto nossos filhos, né. E me senti muito bem, foi muito tranquilo. Foi um momento de refúgio, uma quarentena, quase que uma quarentena pra apesar de que, né, Gustavo, o político sem Foram mandato, ele não deixa de ser 4 anos político. sabáticos. É mesmo? Não, claro, continuo atendendo, ajudando as pessoas, enfim. Mas foi um período muito bom para mim. Tive a oportunidade de ler mais, de frequentar mais a igreja, enfim. Até porque do dia a dia do político, às vezes, o tempo é tão curto, né. E eu acho que é um momento de amadurecimento. Me sinto mais preparado hoje para ocupar aquilo que eu me pretendo, proponho ocupar do que 4 anos atrás. Então, talvez Deus até permitiu que eu não vencesse as eleições para que eu pudesse amadurecer um pouco mais. E hoje você se vê mais preparado do que antes? Sim, É? claro. A você não ter ganhado o governo do estado, pelo seu adversário, né, o então governador Ronaldo Caiado, que disputou a reeleição, né, e vocês 2 eram adversários na disputa, né. Perder, você teve a sua primeira, né, uma disputa em que você não vence. Isso traz também uma experiência, né. Perder na disputa, é perder também na experiência ou se ganha também quando Não, perde? pelo contrário. Na verdade, quando você ganha, parece que você não tem tempo de assimilar quais foram os seus erros. Quando você perde, você fica: "Por que que eu perdi?". E você vai fazendo uma série de indagações, enfim. E eu acho que isso me fez amadurecer muito, né, não só do ponto de vista político, mas também pessoal, né. E por mais que eu disputei com o governador, e alguns ficam: "Ah, você não, nunca xinguei ninguém, até porque não é meu perfil". Vi que às vezes tem gente que me ataca, o que eu normalmente faço é não responder. Sou muito tranquilo. Isso ao longo da minha trajetória toda fui assim, né, não é porque agora dizia que eu tô mais experiente não, sempre foi o meu perfil. Então eu sou muito tranquilo, muito cara de muita parcimônia, de posição, mas nunca fui de ser alguém de ficar aí reagindo, né, a esse tipo de situação. Mas a derrota me fez muito bem, me fez no sentido de avaliar, de poder pensar, né, de ter tempo de entender, né, como funciona tudo. Já tomei o café. Daqui a pouco tem mais. Na hora que for sair eu vou E tomar é mais. claro. Então o café tá bom. Dessa complexidade que é, né, uma vida depois de um mandato. Principalmente eu que tive 98% dos votos, né. Então de alguma forma parecia que, né, eu tive muitos erros, né, tanto político, do ponto de vista pessoal, algumas escolhas que fiz, eu não tenho aqui nenhum tipo de dificuldade de assumir isso, né. Então, o fato de ter perdido para o Ronaldo me fez fazer uma série de avaliações, indagações, enfim. Eu acho que isso me fez muito bem. Ao mesmo tempo, Gustavo, uma vez que você teve nos 246 municípios goianos levando o seu nome como candidato a governador, isso também, evidentemente, uma vez que você agora está pré-candidato a uma vaga ao Senado, essa disputa sua lá atrás também colabora para essa, não? Claro, não, do ponto de vista de conhecimento, não tenha dúvida, né. E assim, Rafael, você não me perguntou, mas acho que é até algo importante as pessoas saberem. Eu só não sou candidato a governador nesse pleito por conta do Daniel. Se o cara provavelmente tivesse outro nome, pode ser que eu pode ser não, acho que quase certeza que eu estaria, porque eu tenho um sonho de ser governador do estado, mas não confesso que uma das avaliações que fiz quando perdi a eleição, onde que eu vou atuar? Como é que vai ser, né? E eu não me vi, em condições de disputar a eleição contra o filho do Maguito. Eu sou amigo do Daniel, a gente tem uma boa relação, né, mas, a minha relação com o Maguito ela é uma relação, assim, né, eu falo, eu tenho um pai que foi o Léo, que foi um homem extraordinário e tal, mas o Maguito foi um pai para mim também. E eu não me via disputando a eleição com o filho do meu pai político. Então, assim, esse é um dos motivos de eu realmente não ter, querido continuar aí, na oposição, né, principalmente quando eu entendi que o Daniel seria o candidato a governador. E isso pelo um sentimento de memória que você tem pelo Maguito, né? Claro, Você acha que respeito, eu acho que seria um respeito talvez desrespeito, né? seja a palavra mais adequada, né. E eleição proporcional é diferente, né, mas agora a eleição majoritária, e principalmente uma de governador ou de prefeito, você tem os debates, né. Imagina eu de frente ao Daniel debatendo com ele, tendo que então eu falei: "Não, não me sinto bem". Você e o governador Ronaldo Caiado,
por vezes, na disputa, nos debates, tiveram ali, né, os A gente seus teve um debate só. é um debate É porque só, ele né. não ele estrategicamente, corretamente, né, ele não foi nos debates, ele só foi no último. E então não tivemos nem muito tempo, salvo engano foram Hum. 2 perguntas que eu fiz pra ele, ele não fez nenhuma pra mim, se eu não tiver equivocado, 2 ou 3. Então, as pessoas têm uma memória talvez, eu acho que até mais, que o Daniel sim, eu acho que foi uma eleição mais, truncada, mas nós só tivemos um debate. Com o Daniel ele já tinha feito, até porque ele não era governador, então ele participou de todos, comigo só foi um debate. Foi o último, foi da TV Anguera. Exatamente. E você era o candidato adversário, e depois, passadas as eleições, você, né, busca ali uma aproximação, o governador também, É, não obviamente, abre é. espaço. É, a verdade o Jean e o Leandro me procuraram, e: "Olha, você tem que falar com o Daniel", eu falei: "Não, não tem dificuldade nenhuma, politicamente a gente vamos cada um seguir seu, mas que não precisa de Mas tapó". vocês tinham uma coisinha que impedia? Não, o fato de não ter participado da campanha ficou ali mas assim, depois que a gente encontrou e eu levei um presente pra ele, porque tinha sido aniversário dele bem um pouco antes, né, falei: "Não, tô trazendo", ele já sorriu, a gente já brincou, enfim, e rapidamente a gente voltou a ter a relação que a gente tinha. Foi uma disputa do ponto de vista político, mas não foi uma disputa do ponto de vista da vida Não, e eu não pessoal. enfrentei ele, eu enfrentei o Caiado, né. Até que eu falava Aham. pra ele: "Ó, se eu ganhar a eleição, a primeira ligação que eu vou fazer vai ser pra você estar do meu lado". Mas assim, eu acho que as questões que ficaram, né, e ao mesmo tempo de entender a relação que a gente tinha, que a questão do meu pai, do pai dele, que a gente até brincava, o Maguito falava que era meu pai e meu pai era pai do Daniel, porque a personalidade minha é um pouco mais parecida com a do Maguito e o do Daniel parecido mais com o do meu pai. Então a gente brincava sempre, né, enfim. Mas a gente tá bem, e hoje eu fico feliz de poder, de alguma forma, contribuir e colaborar com a reeleição do Daniel. Você era a aposta da oposição em Goiás, né. Eu ouço algumas pessoas ainda falando hoje que talvez se você tivesse continuado, mas isso é também, a gente não pode querer prever o dia de amanhã, porque a gente só tem certeza do hoje, né. Sim. Mas assim, você de fato era uma aposta da oposição, e aí posteriormente você se alia, né, à base governista. O que que te levou realmente a fazer parte dessa base governista? É apaziguar os Não, relação ânimos, com o Daniel, não tem outra coisa. contribuir com o A governo? relação minha com o Daniel, entender que ele seria candidato e claro, eu confio no Daniel, sei da sua capacidade. Muita coisa que foi feita em Aparecida teve o DNA do Daniel como deputado federal ou até como alguém que me aconselhava, né. Essa questão da tecnologia, eu e o Daniel sempre discutimos muito, até algumas questões que foram feitas, o Daniel participou do ponto de vista de sentar na mesa, né, dar ali o seu pitaco, então, eu sempre tive uma relação muito boa com o Daniel. Não teve outra questão, foi exatamente a minha relação com o Daniel e aquilo que eu disse, né, o meu respeito ao Maguito. Certo. E hoje, se Daniel não fosse o candidato, o pré-candidato à sucessão de Caiado, fosse qualquer outro nome, você estaria no apoio a esse outro nome ou você seria o candidato Não, provavelmente adversário? provavelmente não. Você seria hoje o candidato, se não fosse o Daniel. Eu provavelmente estaria hoje candidato a governador. Eu nunca faria, talvez diferente de alguns que têm uma maneira meio, de querer fazer, né, barulho, não é meu perfil, né, então essa oposição eu não faria ao Caiado, mas provavelmente eu estaria hoje como candidato da oposição. E essa sua resposta me fez aqui pensar uma outra pergunta. Hum. Eh, Daniel, como assumiu o mandato, né, com a desincompatibilização do Ronaldo Caiado para disputar a presidência, Daniel Vilela é o governador hoje, mas é pré-candidato à reeleição, né, então ele não pode disputar a eleição daqui a 4 anos. Lá na frente, você vai colocar o seu nome à disposição para ser possivelmente o candidato a governador de Daniel Rafael, Vilela? não, eu tô focado em disputar o Senado e vencer as eleições, eu acho que cada eleição é uma, enfim, e minha disposição é ajudar Goiás e contribuir de alguma forma com o estado de Goiás. Então eu confesso que não passa isso na minha cabeça, eu não me preocupo com isso. O meu desejo hoje é de estar no Senado, de defender bandeiras que eu acredito, né, por ter sido vereador, prefeito, eu sei qual que é a dor
daqueles que estão fazendo gestão hoje, né. Eu sei entender a dificuldade, dos recursos chegarem aos municípios. Então eu quero estar em Brasília exatamente para poder ajudar os 246 municípios goianos, né, dentro daquilo que é caro para as pessoas, né, que é qualidade de vida, que é emprego e renda, que é saúde, que são projetos habitacionais, educação, cultura, esporte. Eu tenho certeza que no Senado eu posso colaborar muito com o Daniel, posso contribuir, estando lá ao lado da dona Gracinha, para a gente poder ajudar o estado de Goiás a dar um novo salto de desenvolvimento. Hoje tem a entrega, a inauguração, né, do complexo viário Maguito Vilela. É uma trincheira que foi construída, né, onde ali existia um problema de mobilidade, dando soluções urbanas ali. Eu não me recordo muito bem, Gustavo, aí aqui você pode confirmar para gente. Um projeto que foi licitado ainda na sua segunda gestão, e aí teve uns contratempos, o prefeito Leandro Vilela assume o mandato, faz a repactuação do financiamento com a CAF, e aí a obra acontece. Você vai na inauguração hoje, como é que é? Claro. E assim, Rafael, eu confesso por ter sido vereador, prefeito, eu sei quais são as dificuldades do cidadão no seu dia a dia, né? Dificuldade de se deslocar e por isso o Maguito iniciou um projeto ousado e nós demos sequência. Foram quase 1 bilhão investido em infraestrutura, nos eixos estruturantes, a princípio os norte-sul, né, que foram 4 construídos, depois os leste-oeste, que foram 5. E eu participei ou como presidente da Câmara, aprovando os projetos, ou como prefeito. E foram projetos que transformaram aí a vida do cidadão aparecidense, porque de fato nós tínhamos uma dificuldade das pessoas se deslocarem dentro da cidade. Então você tinha que dar voltas e voltas para muitas vezes indo para sua casa, ir para o trabalho, para buscar o seu filho na escola. Então a gente conseguiu trazer muita qualidade de vida para as pessoas, porque diminuiu o tempo de deslocamento das pessoas. Eu acho que além desses investimentos que foram feitos em infraestrutura, foi a questão do transporte interbairros. Então, anteriormente, e é isso eu que consegui avançar quando fui presidente da CDTC, basicamente os ônibus pegavam as pessoas em Aparecida e levavam em Goiânia e vice-versa. Uhum. E a gente avançou muito em Aparecida. As pessoas hoje trabalham em Aparecida, estudam em Aparecida. As pessoas buscam o seu lazer indo no Shopping Aparecida, no Buriti Shopping, enfim. E a gente conseguiu transformar a vida das pessoas. Só que eu sei que muitos municípios não têm, talvez, a facilidade e o acesso que nós tivemos, aprovando um projeto lá no Banco Andino, buscando recursos internacionais. Aí depende não só de você estar em condições adequadas, né, do ponto de vista financeiro, que é a Capag, letra A, mas também de aprovação do Senado. Então também eu tenho certeza que a partir do momento que eu estiver no Senado Federal, eu vou poder ajudar muito os municípios goianos, principalmente aqueles mais carentes, aqueles que têm dificuldade de ter acesso a recursos, porque é lá no Senado que esses recursos são aprovados, é lá no Senado que nós temos condições de fazer as grandes discussões orçamentárias e disponibilizar recursos para essas cidades, seja em projetos de infraestrutura, seja em projetos habitacionais, seja em projetos na área da saúde, da educação, e eu quero estar no Senado Federal para fazer a diferença para essas pessoas que tanto necessitam de apoio. Não só aqueles que fazem a gestão, que são os prefeitos, os vereadores que trabalham no parlamento, mas a dona de casa, o servidor público, aquela pessoa que tem a sua pequena propriedade rural ou uma grande propriedade rural, a pessoa que quer fazer um investimento que vai gerar a oportunidade de emprego e renda para a cidade. Então, eu estarei no Senado Federal para fazer a diferença para essas pessoas. Gustavo, depois que você deixou a prefeitura de Aparecida para disputar o governo, Vilmar Mariano assume a administração da cidade. E aí, em 2024, praticamente não teve ações, né? E até falam que Vilmar não fez nada porque você tinha a caneta na mão. O Vilmar estava sentado na cadeira do prefeito, mas quem manda aqui é o Gustavo. Mas e aí depois houve um rompimento desse grupo, né? Você havia deixado lá o Vilmar Mariano prefeito para dar continuidade, sequência, né, ao que estava programado no seu plano de governo. Houve aí um rompimento, né? O grupo foram para lados opostos, né? Você apoiou, buscou e, claro, validou Leandro Vilela para ser, então, candidato a prefeito da cidade. Vilmar Mariano, já não sendo candidato à reeleição, foi apoiar o deputado federal professor Alcides para candidato a prefeito de Aparecida. Vilmar Mariano e Gustavo Mendanha.
De lá para cá, trocaram umas ideias, conversaram, fizeram as pazes, nenhum sabe nada do outro. Como é que tá o coração de vocês? Não tem nenhum interesse de ter relação novamente com o Vilmar, né. Alguém que eu acreditava, que eu tinha uma relação pessoal, infelizmente por conta de e eu passei por isso quando fui prefeito. Quando eu prefeito: "Ó, porque você tem que tirar fulano do Maguito, olha que você não pode, esse projeto é do Maguito, ó, porque" e eu confesso que essas pessoas, eu cheguei a uma circunstância que eu cheguei e falei: "Olha, a próxima vez que você falar o nome Maguito pra mim, você vai pra rua". O Vilmar não soube lidar com isso, né, mas paciência. Poderia aqui falar do que eu deixei na prefeitura, né, e o que ele deixou para o Leandro, mas para mim é um assunto passado. Certo. Eu prefiro não perder o meu tempo no sentido de fazer esse tipo de discussão, até porque eu não gosto de falar de pessoas, né. Mas infelizmente eu acho que errou muito, e aí eu confesso até que eu acho que a culpa disso não é dele não. Eu acho que ele foi mal orientado, se cercou de algumas pessoas, né, de gente que nem tá do lado dele hoje. E faz parte, espero que ele possa amadurecer com tudo isso que aconteceu e possa ser um homem melhor, enfim, uma pessoa que possa daqui para frente pensar diferente, né. Enquan en Porque eu diria que as pessoas que mais colocaram o Vilmar contra mim hoje abandonaram ele. É mesmo? Você sabe, A poli a para com isso, Rafael, a política tem disso, faz né. parte. A política tem disso. Gustavo, e Vilmar acertou mais, errou menos, errou muito, acertou pouco, se embaralhou, esbofeteou, e a prefeitura ficou do jeito que ficou? Como é que o Leandro pegou essa cidade para administrar? Eu deixei mais de 3 milhões em caixa, e ele deixou um furo, enfim, acho que houve muitos erros, né. O Natal dos servidores públicos, inclusive, foi amargo, né? Pronto, mas eu vou dizer assim, até por entender que muita coisa ele não tinha nem conhecimento, eu acho que o erro foi de outras pessoas e é um erro dele ter deixado que essas pessoas tomassem decisões no seu lugar, mas faz parte. Mas ele te ajudou muito quando esteve presidente da Câmara? Acho que ele cumpriu Até aquela ele etapa? cumpriu o seu papel, mas eu acho que essa questão dele, do temperamento dele que atrapalha muito, né. Então, mesmo presidente da Câmara, ele teve vários momentos dele mas, enfim, isso é problema dele pra lá. Caso passado. Suponhamos que Vilmar, então, queira ligar para Gustavo Mendanha. O senhor vai atender o telefone ou não Não vai atender? tem primeiro que se eu encontrar uma pessoa me cumprimentar, eu sou uma pessoa educada, não deixaria de mas não é uma pessoa que vai fazer mais parte do meu time, enfim, Ok, cada um segue o seu caminho. claro. Tem muito disso, né? É isso, né, Gustavo? E como é que tá as expectativas agora para andar nos 246 municípios Eu estou goianos? extremamente otimista, né, não tem pouco mais de 2 semanas que eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato ao Senado. A primeira pesquisa que sai, que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Diagnóstico, que foi uma solicitação, quem pagou foi a CIEG, né, que é a Associação Comercial de Goiânia, eu já saí praticamente empatado com 3 outros nomes, Dona Gracinha, óbvio, na frente, né, mas um empate técnico para quem estava sem trabalhar, sem pedir apoio, quando falo do ponto de vista do Senado, né. Então eu estou extremamente, otimista com todo o cenário, né, li uma pesquisa qualitativa que me motiva mais ainda, né. Então, assim, eu estou muito confiante que eu vou vencer as eleições e que, junto com a Gracinha, nós vamos ajudar muito o estado de Goiás. A sua entrada na disputa pelo Senado deixou o quadro desconfortável? Porque eu nunca vi uma disputa pelo Senado tão acirrada como essa. Aliás, maior do que a disputa pelo governo do estado. Bom, eu estou muito confortável de estar junto com o Daniel, com a dona Gracinha, com o Caiado, enfim, então para mim tá muito tranquilo. Não sei os adversários aí ou os companheiros de chapa que disputam a mesma cadeira, né, mas faz parte da política, eu estou muito tranquilo. Quando você assumiu a prefeitura de Aparecida, lembrei disso aqui agora e quero te perguntar, porque nós temos aí o principal adversário do Daniel Vilela é Marconi Perillo, né? Que já foi governador 4 vezes e está aí, né? Prospectando a homologação de candidatura. Lembro que uma das primeiras obras, você tinha acabado de assumir o primeiro mandato,
2017, 2016. 2016 foi a eleição, 2017 você foi diplomado e tomou posse, né, prefeito. Em fevereiro, você inaugurou com Marconi Perillo a Alameda da Paz. E você vai lembrar disso. E aí, vocês até que tinham uma relação harmônica, republicana, embora assim, você no MDB, o Marconi Perillo sempre no PSDB. E vocês tinham sempre essa relação. Como é que é você e o Marconi hoje? O Marconi te procurou pra Não, estar no não, projeto não, dele? não, Você quis ir pro dele? não, nunca quis estar no projeto dele, embora eu respeito a história, enfim, eu sei respeitar as pessoas, mas eu sou MDBista de coração, filiado do Magui, então seria impossível não estar com o Daniel. Então nunca teve nenhuma possibilidade. Teve pessoas próximas a ele que até, ó, queriam uma agenda, né, aliás, não pessoas que eu nem sabia que estava com ele, né, eles tiveram: "Ó, você podia andar com o Marconi", eu falei: "Não, não tem nada contra ele, desejo sorte, mas eu sou Daniel Vilela". Então, nunca teve essa possibilidade não. E não tem relação pessoal, nunca houve, né. Até porque, governo não faz oposição ao governo. Então, quando eu era prefeito, eu tinha uma relação republicana e ele também, como também tive com o governador Ronaldo Caiado, mesmo quando fui oposição a ele. Então, nisso sempre soube relacionar e, mesmo sendo situação ou oposição, né, e com relação à situação que eles estarem no governo, mas sempre mantive aí muito equilíbrio nos diálogos que beneficiasse a minha cidade. Você colocou seu nome à disposição para estar aí, eh, pré-candidato a vice de Daniel Vilela. E isso foi, né, frisado por muitos apoiadores, né, que realmente fortaleciam aí a indicação do seu nome. E, de repente, Gustavo Mendanha decide, então, a disputar a vaga ao Senado. O que te fez mudar, essa proposta, esse projeto de disputa de Time, após tempo? tempo. Não dá pra esperar demais. É porque na verdade o que que eu confesso que antes eu pensava assim: "Eu vou ser vice ou não vou ser nada". E as pessoas me cobravam que eu disputasse a eleição. E eu cheguei à conclusão que de fato as pessoas estavam corretas, né, algumas pessoas que eu tenho como conselheiro: "Você não pode ficar sem disputar a eleição", o Braga me falava isso, o próprio Leandro, enfim. E eu realmente vi que talvez a decisão que vai acontecer lá, no início de agosto, pode ser que aconteça nas convenções, prejudicaria muito lá em agosto eu iniciar um processo para ser candidato ao Senado. Então por isso que eu resolvi já começar esse trabalho, né. E estou muito tranquilo e eu acredito que fiz a coisa certa. A espera, então, ela era até então um pouco arriscada, né, porque o senhor não poderia Sim, eu poderia ser eventualmente. escolhido, mas poderia não ser escolhido. E aí a Exatamente. questão do tempo, ela poderia ser crucial no sentido de uma construção. Mas, assim, você já foi testado nas urnas, sobretudo para ser o governador do estado de Goiás, assim, e teve uma votação que, Uhum. né, às claras. Essa a escolha da vice é tão difícil ainda? Pesa o quê? A intromissão da igreja, Não, 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 acho que não é o isso. agro? Não, não é isso não, eu acho que é a insegurança do governador qual que é a decisão correta, né. Porque para muitos, eu e Daniel, né, temos os mesmos votos, enfim, algumas questões aí que poderiam, né, trazer alguma dúvida com relação a se o meu nome seria o melhor. Eu acredito que eu somaria muito, que eu poderia contribuir, mas, eh, entendendo, né, e buscando a sabedoria, eu achei melhor já colocar o nome à disposição e começar esse trabalho e estou muito contente com os resultados que eu tenho tido. Essa decisão pela vice do Daniel, ela é uma construção coletiva ou depende simplesmente do governador, do ex-governador Não, Ronaldo Caiado bater o eu acho que martelo? são as pesquisas que serão feitas do ponto de vista qualitativo que vai determinar quem será o vice, né. E acredito que, independente de quem seja o escolhido, Daniel vencerá as eleições e vai fazer um bom governo para o povo de Goiás. Vou fazer para você mais 2 perguntas para quem está nos acompanhando em casa, pelo celular, e você fazer as suas considerações finais. É uma disputa muito acirrada, né, Gustavo, para o Senado. A gente tem aí tantos candidatos, eu nunca vi uma disputa, assim, tão acirrada mesmo, maior inclusive do que a disputa para o governo. Com tantas disputas, né, e apenas 2 vagas, o que que você quer levar de novo para o eleitor goiano, Acho que que seja diferente dos outros? não, é me apresentar mesmo, eu acho que o meu histórico, né.
e entender que eu posso contribuir com o povo goiano estando no Senado Federal. Sou alguém que sou altamente dado ao diálogo, né, gosto de conversar com as pessoas, né, e principalmente tendo sido prefeito, vereador, eu entendo os grandes problemas e desafios que nós teremos pela frente. Eu acredito que estar no Senado, eh, vai possibilitar, e a partir da experiência que eu tenho, ajudar muito o povo goiano, ajudar o Daniel, né, ajudar, os prefeitos, né, ajudar as instituições. Eu acho que não só com as emendas, que são algo que você tem, que é importante, né, mas além das emendas, de fato, fazer discussões que sejam importantes para melhorar a vida do povo goiano, né? Rediscutir a questão do Pacto Federativo, apresentar projetos na saúde, por exemplo, que eu acho que é um lugar que eu tenho muita experiência, que eu posso colaborar. Escolhi já um dos suplentes, que é um agente de segurança pública, o Coronel Cardoso. Então a gente quer estar ali também para defender para que tudo isso que nós alcançamos, conquistamos com o governador Ronaldo Caiado com relação à segurança possa se manter. Mais do que isso, eu acho que é exportar isso para outros municípios e estados brasileiros, enfim. Eh, eu acredito que a gente vai poder fazer uma boa dobradinha ali com a dona Gracinha para ajudar o povo goiano. É, eu lembro de você falar, sobretudo, Gustavo, de que os municípios eram muito penalizados, né, no fundo de participação, né? E eventualmente você sendo eleito senador e estando lá, você vai se Não, empenhar nessa essa vai luta. ser uma das grandes bandeiras que nós teremos ali, é rediscutir o Pacto Federativo, né. O Brasil, enquanto república, necessita respeitar mais os municípios brasileiros, né, no meu caso, defendendo os municípios goianos. Porque as pessoas, embora geograficamente vivam no Brasil, no estado de Goiás, mas elas convivem com os problemas lá em Anhanguera, lá em Formoso, lá em Minaçu, né, lá em Rio Verde, elas convivem dentro da sua cidade. Nós precisamos de entender isso, né, e de alguma forma a gente buscar que além das emendas, os recursos possam chegar para os bons projetos, né, ou para aqueles projetos que sejam estruturantes dessas cidades. Nós precisamos de levar mais desenvolvimento para o Nordeste, para o Norte goiano, além daquilo que o governo tem feito, a partir das parcerias com o governo federal. E é no Senado Federal que as grandes discussões acontecem, onde você tem paridade de representação, né? Diferente de deputado federal, que é por população, não. Cada estado tem seus 3 senadores, então a gente tem paridade nas grandes discussões. Quero ajudar muito o estado de Goiás estando no Senado Federal. Se eventualmente, né, o atual presidente Lula, né, acontecer de vencer as eleições, o senhor vai estar na oposição, na situação ou vai esperar tudo acontecer? Não, eu vou fazer oposição, embora vou saber respeitar, enfim, caso isso aconteça, mas vou torcer e vou trabalhar para que isso não aconteça, né. Acredito que faria muito bem para o Brasil nós termos novamente a direita e principalmente, né, se nós tivermos a oportunidade de ter um goiano, Ronaldo Caiado na presidência, né, de fazer um governo onde permita de fato as pessoas empreenderem para gerar oportunidade de renda. É um governo que vai olhar pela segurança pública, talvez em Goiás a gente não sinta, mas no Brasil como um todo, quando você sai daqui, você viaja, você vai para São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Bahia, você chega, às vezes, se for na casa de um amigo, de um familiar ou num hotel, pô, ó, cuidado, não usa relógio, cuidado. A gente precisa de levar essa segurança para o Brasil. Acho que o governador Ronaldo Caiado está pronto para esse desafio, enfim. Eu acredito em tudo aquilo que a gente pode realizar e, claro, você imagina um goiano chegar na presidência, quanto que vai ser importante para o nosso estado. Então, vou torcer muito para que isso possa, acontecer e óbvio, fazendo não só votos, mas trabalhando. Falei que eu ia fazer 2 perguntas, já foram 4. Eu vou fazer mais uma e você faz as suas considerações finais. Você estava no PSD, e aí colocou 3 condições para que, né, se filiasse ao partido, e uma delas era justamente aquilo que você falou no início, né, que independentemente qual rumo o PSD, até então presidido por Vanderlan Cardoso, independentemente do que o partido tomasse decisão de estar na base, né, apoiando o Daniel ou um outro candidato, que você tivesse liberdade para apoiar o Daniel. Uhum, E o senador Vanderlan até falou que dentro do partido ali, o espaço ele não era dado, né, que ele era conquistado, que você tinha que trabalhar. Então eu acredito, claro, que você trabalhou para isso, né. Você não ia entrar no partido para ficar
quieto. Mas parece que ficou um pouco exprimido lá, né? Ficou desconfortável para você, e aí, por conta dessa espera, Gustavo, você não pode esperar, você não pôde esperar tanto prazo para alargar as fronteiras e você conseguir esse Não, espaço? eu confesso assim, tive um partido que me deu todas as condições de disputar a eleição para governador do estado de Goiás. Uma segurança, uma base de sustentação, Ah, e sim. e o Bruno estava nesse partido. Quando o Bruno saiu e eu vi que, claro, sentei com o nosso comandante ali e falei: "Como é que é? Nós vamos andar aonde? Qual que é o caminho do partido aí?" "Mas como assim?" "Não, estou avaliando vir para o partido, porque acho que aqui tem 8 deputados estaduais, eu acho que eu posso ajudar o Daniel segurando esse partido na base, mas eu preciso saber se vai ficar com o Daniel." Quando ele me deu garantia que a escolha passava por mim, eu falei: "Não, então eu vou ajudar o Daniel, né. O PSD já está na base, o governador vai ser candidato a presidente, o partido vai apoiar o Daniel, então segurar mais essa federação, Renovação Solidária, que tem um timaço, né." Eu vi que ali eu poderia colaborar e contribuir com o Daniel e fiquei muito tranquilo à vontade, né, para poder ir para o partido, além de todas as condições que me dá para disputar uma eleição para o Senado. Leandro Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia. Como é que vocês têm sido, Meu am contato, meu amigo, relacionamento? é uma pessoa que acho que sofreu um pouco nesse início aí de mandato, mas está dando a volta e daqui a pouco as pessoas vão reconhecer o grande líder que ele é. Tá rompendo vícios na cidade? Os vícios de gestão, Eu acho que tem muita coisa aí tá tudo sendo que as consertado? pessoas estão sentindo aí, né. Agora, daqui a pouco mesmo, nós vamos inaugurar lá o complexo viário Maguito Vilela, então acho que essa política de entrega que as pessoas esperam, não essa questão de ficar ali discutindo, por isso, por aquilo, é o cargo, não. Acho que o Leandro conseguiu fazer aquilo que o Maguito fazia, que era pensar o bem da coletividade. Entendo. Gustavo, obrigado pela sua Obrigado, participação aqui com a Rafael. gente, você deixar aí as suas palavras ao povo goiano. Eu acho que é agradecer aqui a oportunidade, dizer que eu oficialmente sou pré-candidato ao Senado pelo estado de Goiás, defendendo princípios, bandeira que sempre nortearam a minha história, o meu caminho, que aprendi com meu pai, de valores, né. E, claro, tendo passado aí por mandatos que possibilitaram ter conhecimentos profundos dos problemas, desafios das cidades, fui prefeito, fui vereador, é que eu quero estar no Senado Federal para cuidar de você, cidadão, para ajudar você, prefeito, você, vereador, ajudar a fazer com que o Estado siga no caminho do desenvolvimento, mas possa também dar um salto no seu desenvolvimento. Nós vamos conseguir, não só com os investimentos que o governador Daniel fará, mas eu tenho certeza que no Senado Federal, buscar aí que o governo federal, o Brasil respeite o nosso estado de Goiás e os municípios que compõem aí o nosso estado. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, Rafael. Obrigado, Gustavo, boa sorte na sua empreitada, boa sorte aí na sua trajetória e sucesso para você. Obrigado. Onda Política volta na próxima semana, não perca, a gente te espera.